então. A Bíblia diz assim, olha: eis que certo homem, intérprete da lei, então vai prestando bem atenção, ó, certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha a pergunta dele aí. Então Jesus lhe perguntou, Jesus devolveu outra pergunta para ele: o que está escrito na lei? Né? O que está escrito lá na palavra? E perguntou para ele: como você interpreta? Como que interpretas isso? O homem era intérprete da lei, ele conhecia os textos bíblicos, né? E ele respondeu: ora, o que está escrito na lei? Olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Mas ele não se deu por satisfeito, ele disse assim, ele porém querendo justificar-se, tentar querendo dizer assim, mas eu não entendo direito como que é que eu faço isso, como que eu posso amar o meu próximo, né? Então ele perguntou a Jesus: quem que é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo, aí Jesus começa a contar uma parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Amém? Senhor Jesus, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, pedimos para que o Senhor manifeste Teu poder e a Tua graça. Tua palavra, ela é viva e eficaz, é uma espada de 2 gumes, Senhor, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e que tem poder, Senhor Deus, para discernir, Senhor Deus amado, as nossas intenções, nossos pensamentos, a nossa vida. Por isso, vem discernir, Pai, e vem nos ajudar a compreender e a praticar a Tua palavra, que é o que nós precisamos, Senhor Deus. No nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, como a gente viu aqui, lemos o texto de Lucas. Jesus, ele está num lugar, ele está ensinando, quando de repente um cara que é especialista na lei, ele entende da palavra, é um teólogo, se fosse no nosso tempo, né? Cara que estudava ali, estudava para poder praticar aquilo. Ele faz uma pergunta para Jesus. Ele pergunta: mestre, como que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E essa pergunta, ela revela o interesse dele em testar Jesus, porque a Bíblia está falando que ele está querendo testar Jesus. Só que também vamos pensar aqui, irmãos, é uma verdade que todo mundo quer saber, não é mesmo? Quantos não querem saber as respostas sobre a eternidade? Então ele está, como que eu posso fazer para entrar no reino de Deus? Como que eu posso fazer para entrar nesse reino? Como que eu posso entrar nos céus? E Jesus, ele não fala para ele assim: olha, você não precisa de fazer nada. Jesus falou isso para ele?
Porque às vezes as pessoas com a questão da graça, elas falam para as pessoas, olha, a salvação é pela graça, né? Não, você não tem nada que você possa fazer, e é verdade, não tem nada que a gente possa fazer para ser salvo. Mas quando nós somos salvos, nós mudamos de vida. Nós mudamos de vida. Jesus então não fala nada para ele, mas Jesus mostra para ele o quê? Que a fé é acompanhada de obras. Amém, irmãos? Porque senão Jesus falava para ele, não precisa de fazer nada. Para você entrar no reino dos céus, é só você estar com o Senhor e você vai entrar no reino dos céus. E aí ele, não satisfeito com aquela resposta ainda, né? Jesus, então, ele pergunta para Jesus, quem que é o meu próximo? E aí Jesus começa, então, a contar a parábola. Jesus começa a contar a parábola, né, do homem que estava lá passando pelo caminho e, de repente, os salteadores pegaram ele, machucaram ele, deram uma surra nele, roubaram tudo que ele tinha e deixaram ele quase morto. E aí um sacerdote vem, passando por aquele lugar, e o sacerdote vê, e o sacerdote, ele não podia tocar em morto. Ele não podia tocar em coisa morta, porque a lei dizia isso, né, para o sacerdote. Ele pega e ele desvia. Então ele tem um motivo para ele desviar, né? Ele tem um motivo para ele desviar. Logo depois vem o levita. O levita também era um tipo de sacerdote, não um sacerdote principal, mas era um tipo de sacerdote que tomava conta ali das coisas do templo, e limpeza, e tudo, a música, tudo ali que fazia parte do templo, eles estavam cuidando da manutenção do templo. E o levita, quando ele olha, ele vê aquele homem machucado, ele também tinha motivos dentro da lei para não chegar perto daquele homem. Só que a lei também ensina também a gente a ter misericórdia. Né? Então, às vezes, a gente pega só aquilo que nos interessa. A gente não pega o negócio inteiro. A gente pega só a parte que é legal para a gente. Né? E aquele homem, então, desviou. Mas depois veio um samaritano. E o samaritano, a gente sabe que o samaritano, ele não era uma pessoa que se dava com um judeu, apesar do samaritano também ser judeu. Mas eles tinham muita rixa entre eles. Problemas, samaritanos do passado mataram judeus, né? Então havia muitos problemas, muitas intrigas entre eles. O judeu então não gostava do samaritano. Talvez esse fosse um dos motivos que o sacerdote, né? Ou melhor, que talvez esse fosse um dos motivos que aqueles homens ali, eles não lidavam então com os judeus. Mas agora então o samaritano está vindo e ele conhece também a palavra. E ele olha para aquele homem, a Bíblia fala que ele vendo aquele homem, ele se compadece daquele homem. Ele fica tocado por aquela situação. Ele fica tocado por aquela situação, então ele sai em direção àquele homem, pega aquele homem, coloca sobre ele ali, limpa com o vinho, né? Ele pega o vinho, limpa as feridas, o vinho, ele era um tipo de antisséptico, né? Então ele limpa as feridas, tira aquele sangue, tira... Aquilo devia de arder muito, mas ele está ali cuidando. E depois ele pega e joga o azeite em cima, que o azeite era um tipo de cicatrizante. Pega aquele homem, coloca no seu cavalo e leva aquele homem para uma hospedaria. Chega lá na hospedaria, ele passa o tempo ali na hospedaria, cuidando daquele homem, mas no outro dia ele tem que continuar o trabalho dele. E como ele não pode continuar ali, ele pega, vai lá, dá 2 denários para o homem daquela hospedaria para cuidar, continuar cuidando
daquele judeu. O que estava caído lá era um judeu, né? E ele cuida e fala, ó, se faltar algum dinheiro, você gastar mais do que isso aqui, você pode me falar, e quando eu passar aqui de novo, eu pago você. Jesus conta essa parábola, aí aquele homem pega, e Jesus pergunta para ele assim, quem é que é o próximo desse homem aqui? Nós não lemos essa parte, né? Quem é o próximo? E aquele homem fala, aquele que foi lá, aquele samaritano que foi lá e que cuidou. Tá, agora ele sabia quem era o próximo. O próximo é aquele que faz alguma coisa, aquele que tem uma atitude, aquele que põe a mão na massa, né? E o próximo daquele que põe a mão na massa é aquele que está machucado, é aquele que está precisando. Aí ele pega e fala, poxa vida. Jesus vira para ele e fala assim, olha, então agora vai e faz o mesmo. Jesus termina falando isso para ele. Nosso Brasil, irmãos, nós temos hoje, em muitos lugares as pessoas dizem que nós estamos vivendo um avivamento. Tem muitas igrejas, muita gente se convertendo. Mas sabe, o Brasil, ele não precisa de igrejas cheias, de pessoas vazias. O Brasil precisa de igrejas com pessoas cheias de Deus, com pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que sejam como o bom samaritano. O mundo hoje, na situação que está, guerra para todo lado, né? Temos guerras acontecendo, fome tem aumentado a cada dia. É um lugar que está precisando desesperadamente de bons samaritanos. O mundo precisa de bons samaritanos. Como que seria o mundo se não tivesse pessoas assim? Se não tivesse pessoas como o bom samaritano, pessoas dispostas a ajudar? E é o que esta parábola bíblica ela traz para a gente. Imagina como que deve ter se sentido aquele homem, aquele que estava machucado, quando ele, quase morto, agora ele acorda, ele estava lá caído, quase morto, agora ele acorda. Talvez ele foi levado desacordado ainda para ali. Ele acorda numa hospedaria e descobriu que um estranho tinha parado para ajudar ele. Alguém que ele nem conhecia e talvez ele nem conheceu, parou para ajudar ele. Então, hoje eu gostaria de mostrar para você com esse texto aqui 3 razões para nós sermos bons samaritanos. 3 razões que eu posso dizer para você que a gente precisa de pensar e falar assim, puxa, eu preciso ser um bom samaritano. Às vezes a gente passa de largo, às vezes a gente passa pelas pessoas, a gente não enxerga as pessoas, a gente não enxerga, às vezes, nem os que estão dentro de casa. Né? Celular, às vezes, separa tantas pessoas, né? Pessoas ficam ali, cada um no seu celular ali, e eu costumo pensar, tão perto de quem está longe, às vezes tão longe de quem está perto. Entendeu? Às vezes nas horas de refeições, nas horas que nós podemos estar juntos, ao invés de estar juntos, não. Nós estamos lá do outro lado do mundo, querendo saber, nós estamos conectados o tempo todo. Né? O tempo todo, e ao invés de nos achegarmos uns aos outros, ao invés de pensarmos um no outro, naquele que está, quem que é o próximo? Aquele que está ali perto de mim. Né? Aquele que está precisando de mim. Então, eu vou te dar 3 razões. A primeira razão que eu vejo nesse texto aqui é que o mundo precisa de bons samaritanos. Então, a primeira razão para a gente ser bom samaritano é a necessidade. O mundo está precisando. O mundo está precisando. Né? O samaritano, versículo 33 diz, mas um samaritano estando de viagem chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve misericórdia dele. Então, a primeira coisa que mostra que nós precisamos ser
bons samaritanos, é que nós precisamos ver a necessidade. Se está tendo necessidade, irmãos, está na hora da gente ser bom samaritano. Né? Esse homem que está ferido na história aqui, ele representa o quê? As realidades do sofrimento humano. Tanta gente está sofrendo. Às vezes nós estamos aqui dentro da igreja, reunidos aqui, e tem gente aqui dentro sofrendo. Tem gente aqui passando por luta. Tem gente passando por dificuldade. Né? Às vezes lutas físicas, doenças, enfermidades. Às vezes lutas emocionais. Gente que às vezes está com depressão. Gente que está com ansiedade. Gente que está passando por situações emocionais complicadas. Às vezes, pessoas que estão espiritualmente feridas, né? Se sentem rejeitadas, ou passaram por problemas difíceis dentro da sua família. Você já parou para pensar? Por quantas dificuldades você já passou na vida? E será que você precisou de um bom samaritano para ajudar você? Quem aqui que já precisou de um bom samaritano, levanta a mão. Será que você consegue lembrar desse bom samaritano? Será que você consegue lembrar? Porque às vezes a gente não esquece o mal que as pessoas fazem, mas a gente não lembra o bem que alguém faz por nós. O mal, às vezes, as pessoas não gostam de esquecer. Mas o bem, às vezes, o ser humano esquece. Né? Esquece. Então, quantos samaritanos muitas vezes nos ajudaram? Né? E eu já tive bons samaritanos na minha vida. Gente que me ajudou emocionalmente, gente que me ajudou fisicamente, né? Do meu lado ali quando eu precisei estar trabalhando, ele veio junto comigo, trabalhou comigo, lutou comigo. Quando eu passei por necessidades, eu tive bons samaritanos que atenderam as minhas necessidades, me ajudaram às vezes financeiramente, sabe? Imagina só, irmãos. Todos que estamos aqui, nós precisamos de um bom samaritano. Imagina como que o mundo seria sem um bom samaritano. Sem pessoas que fizessem isso. Já é difícil. O mundo já tem passado por muitas coisas. Mas imagina se não tivesse pessoas como os bons samaritanos, né? Alguém que ignora as crenças, a etnia, alguém que ignora a posição financeira, social das pessoas e ajuda apesar de qualquer outra dificuldade. Sabe, que nós, irmãos, possamos ser o sal da terra nesse mundo, a luz do mundo, né? Como Cristo nos ensinou. Imagina só que a igreja, nessa parábola hoje, a gente pode pensar que a igreja é a nossa hospedaria. Aquele bom samaritano, o que ele fez? Ele pegou ali aquele homem ferido e levou para a hospedaria. Por que a hospedaria pode ser igreja? Né? Porque a hospedaria, ela vai ter o azeite, ela vai ter o vinho, como aquele bom samaritano tinha, e tinha lá também na hospedaria. E na igreja, às vezes, a gente ouve palavras como o vinho, né? São palavras que vão trazer para a gente esperança, que vão trazer para a gente alegria. Mas são palavras que às vezes elas vão vir na hora assim e vão dar uma machucada na gente. Porque às vezes vem palavras que às vezes é dura, que mexe, que confronta, né? Por quê? Porque para a gente curar uma ferida, às vezes é necessário você tem que limpar ela. Né? O vinho servia para isso. Para limpar aquelas feridas, para tirar toda a infecção
que estava ali, limpar daquela infecção, tirar aquilo dali. A igreja é isso. A igreja é esse lugar. Então nós precisamos de trazer as pessoas para a hospedaria de Deus. Amém? E também a gente vê o azeite, né? Ele passa o azeite como cicatrizante. Nós oramos pelas pessoas para que elas sejam cheias do Espírito Santo. Nós abraçamos as pessoas, nós amamos as pessoas até elas serem cicatrizadas, até elas serem curadas. Até elas serem curadas. Então, a primeira razão que a gente tem que ver para a gente ser bom samaritano é a razão que o bom samaritano foi aquele bom samaritano. Ele foi o quê? Ele viu a necessidade e ele falou, eu vou fazer alguma coisa. Os outros dois viram a necessidade e não fizeram nada. Eles tinham desculpa para não fazer. Mas a desculpa deles não era boa. O que eles deveriam ter feito, aqueles dois deveriam ter feito, era ter ajudado. E às vezes a gente não ajuda por quê? Porque a gente fica olhando para si mesmo o tempo todo. Achando que nós somos as pessoas que mais sofremos do mundo, que ninguém olha para a gente, que ninguém se preocupa com a gente fica mal. E aí a gente fala, eu não tenho condições de ajudar as pessoas. E às vezes Deus está dando oportunidade para a gente ajudar. E a gente fica preso dentro da gente mesmo, dentro do nosso pedaço. A segunda razão, irmãos, para a gente ser um bom samaritano, é que em Atos capítulo 20, verso 35, o apóstolo Paulo diz que Jesus ensinou o seguinte, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então receber é muito bom, mas dar é melhor ainda. Então a segunda razão para a gente ser o bom samaritano é que fazer o bem para as pessoas vai trazer satisfação e realização para a gente. Você quer ser uma pessoa feliz, alegre? Lógico que não é todos os dias que você vai estar assim. Mas isso vai trazer satisfação para você. Ajudar as pessoas, mostrar para as pessoas que elas são importantes, que elas importam no reino de Deus, sabe que Deus tem um plano para a vida delas. Isso vai trazer muita satisfação para a gente. Mais uma vez eu quero lembrar, né? O impacto, na verdade, o impacto que teve sobre a vida daquele homem que fez, que ajudou. A Bíblia não fala ali, mas olha só, ele teve a viagem dele interrompida. Ele teve a viagem dele interrompida, mas ele viveu uma alegria genuína. Imagina só, você ter uma viagem interrompida, irmãos. Você está viajando, você está indo, de repente, trabalhar, você está indo fazer coisas importantes, ou de repente você está de férias, e de repente a viagem sua é interrompida. Como que você fica? Você fica feliz? Quando acontece algum problema na sua viagem? Semana passada, enquanto estava viajando, uma mangueira do meu carro começou a dar problema. Aí eu pensei, puxa, eu comecei a sentir que o carro estava com um problema. Minha esposa perguntou, tá tudo bem? Falei, tá. Vamos só um pouco mais devagar, que estou sentindo que precisa de mais ventilação aqui. Né? E aí, chegamos num lugar, paramos. Quando paramos, depois tinha uma serra para subir. Falei, meu Deus, e agora? Subo essa serra com essa mangueira desse jeito? O que eu faço? Aí eu pensei, é simples. Vou ficar calmo aqui. Vamos ficar calmo. Vamos esperar o carro esfriar. Esperei o carro esfriar, coloquei água no carro. Né? Mas
Procurei socorro, não tinha socorro, porque era sábado já de tardezinha, não tinha oficina aberta. Falei, bom, só tem um jeito, vou colocando água e vou com calma. Vou ficar de olho aqui na temperatura. Quando a temperatura subir, eu começo já a diminuir e encosto o carro. Espero esfriar de novo. E vamos, não tem problema nenhum. A pessoa mais importante que estava comigo, ela estava ali do meu lado, que era a minha esposa. Nós estávamos saindo juntos, nós dois, então podia não ser legal o lugar que a gente estava, mas a gente estava junto, né? E aí acabamos a viagem, subi com a mangueira rebentada, não tive problema nenhum no carro, né? Deus guardou, a gente foi ali em oração. Então, às vezes, a gente tem a nossa viagem interrompida e a gente fica bravo, a gente fica nervoso. Mas aquele homem teve a viagem dele interrompida. Às vezes a gente faz planos e os planos não dão do jeito que a gente quer. Só que ele tinha um motivo. O motivo é que ele estava ajudando alguém. E aí quando ele ajuda essa pessoa, imagina só como que esse bom samaritano fica. Fica feliz, fica alegre, fala, poxa vida. Ontem eu fui buscar uma pessoa, né, num hospital lá de Suzano. E aí cheguei lá, tudo, na hora de sair, a pessoa, ela fez um escarcéu lá dentro, por isso eu fui buscar ela, né? E eu falei para ela, poxa vida, os enfermeiros estão todos aqui querendo te ajudar, estão tudo querendo fazer o bem para você. E você, ao invés de agradecer, você faz isso. Eu falei, é por isso que a sua vida está do jeito que está. Porque você não tem gratidão no seu coração. Não tem gratidão. Você precisa de aprender a desenvolver isso na sua vida. Sabe, tanta gente que às vezes está ajudando, e às vezes a pessoa não agradece, não fala, poxa vida, olha, muito obrigado. Eu falei, olha, eu precisei às vezes de ir ao hospital, cheguei num hospital passando mal, um problema de pedra no rim, com muita dor, né? Tá aqui algumas vezes algum irmão aqui me ajudou, né? Ali no pronto-socorro. E, meu irmão, depois que os caras cuidavam de mim, eu saí de lá querendo beijar todo mundo. Né? A pessoa vem, tira a sua dor, cara. Meu, dá uma coisa dentro da gente assim, de agradecimento. E aí, eu fico imaginando eles também, que fizeram, e quando a pessoa sai grata, como que eles ficam assim satisfeitos? Puxa vida, aquele paciente ali, ele veio assim e tal, né? Quando o cara vier de novo, ele vai tratar bem de novo. Entendeu? Por quê? É a alegria que é gerada dentro da gente quando a gente vê o serviço acontecendo, o trabalho acontecendo, né? Jesus não contou como ele se sentiu depois do ato. Por que Jesus não contou para a gente como que o bom samaritano se sentiu? Na Bíblia não está dizendo como que ele se sentiu. Mas a gente pode saber se a gente fizer o quê? O mesmo que o bom samaritano. Então, se eu fizer aquilo que o bom samaritano fez pelas outras pessoas, eu vou sentir e vou saber o que o bom samaritano sentiu. Né? Então, a verdadeira felicidade, irmãos, ela é encontrada quando a gente faz a diferença na vida das pessoas. Deus colocou a gente aqui nesse mundo para a gente ter relacionamento. Deus não colocou a gente numa ilha. Ele colocou a gente tudo junto, né? Para a gente ajudar uns aos outros, para a gente ter cuidado uns com os outros. Então isso vai fazer a diferença. Eu, pensando nessa palavra, eu lembrei muito da minha esposa, né? Porque ela trabalha lá no conselho. E como ela fica feliz quando ela consegue ajudar uma família. Como ela fica feliz, como ela fica alegre, como ela sai do trabalho diferente,
quando ela consegue ajudar uma família que de repente está sendo destruída, quando ela consegue ajudar um adolescente, uma criança, né, a poder retomar a vida, a poder dar conselhos a essa criança, falar assim, é verdade, vou mudar a minha forma de tratar os meus pais, né, vou mudar. Como ela fica feliz quando ela faz isso. E é isso que o bom samaritano faz, é isso que acontece com a gente. Quando você trabalha, quando você faz como bom samaritano, lá na sua escola, né? Aquele amigo seu, aquele colega seu, que todo mundo desfaz dele. O pessoal faz chacota com ele, chega amanhã lá na segunda-feira, lá na escola, vai lá e pega na mão dele, dá um abraço nesse colega, e fica do lado dele, enquanto os outros estão contra ele, você fica lá do lado dele. Entendeu? Porque os outros não estão contra ele porque ele está errado. Às vezes está contra ele por causa da cor dele, por causa da posição social dele, por vários motivos úteis. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aproveitar cada oportunidade que Deus dá para a gente. Se aparecer uma oportunidade, é quase certeza que Deus está dando a oportunidade para você de ajudar alguém. Ajude pessoas a conhecerem Jesus. Ajudem as pessoas, tragam as pessoas para a hospedaria, né? Ajuda a pessoa orando por ela, jejuando. Tá sabendo ali, tá difícil. Olha só. Eu vi um testemunho de um pastor esses dias. E lembrei de algo que aconteceu na minha casa. Quando nossos filhos eram pequenos. Mas não vou contar dos meus filhos, vou contar esse testemunho desse pastor. Que aconteceu a mesma coisa com a gente. Às vezes as crianças elas não acreditam muito que existe um mundo espiritual, porque elas conseguem ver só o físico. E aí estava lá, 3 horas da manhã, pastor, a esposa dormindo, e de repente, um grito, uma barulheira, e ele levantou correndo, meio dormindo, correu para o quarto dos filhos. Chegou lá, um dos filhos falou assim, ele deu um tapa na minha cabeça. Quem que deu um tapa na sua cabeça? O diabo. Eu vi um demônio, ele deu um tapa na minha cabeça. E está doendo minha cabeça. Está doendo minha cabeça. Né? E o pai falou assim, filho, você tem certeza disso? Você não sonhou? Não era um sonho, alguma coisa assim? Não, pai, eu vi. Aí o pai pegou, virou para a esposa e falou assim, vai dormir. Eu vou ficar aqui com ele e vou passar a noite orando. Aquele pastor estava cheio de sono. Mas ele viu a necessidade. Então, se você vê, por exemplo, há uma necessidade dentro da sua casa e você não faz nada, você está sendo bom samaritano? Não. Você não luta pela tua casa, você não luta pelos teus filhos, você não luta pela tua esposa, você está vendo alguém sofrendo dentro da sua casa e você não chega junto? Você está sendo bom samaritano? Não está. Então, a necessidade é a oportunidade da gente ser esse bom samaritano. Faz bem para quem serve e bem para quem é servido. Faz bem para quem serve e bem para quem é servido. Então, já dei para você 2 razões para a gente ser bom samaritano. Tá certo? E pensa na sua casa. Se não tem gente lá dentro, sofrendo, que está precisando de ajuda. E às vezes você está preocupado com gente de fora. Mas a gente tem que cuidar da nossa casa primeiro. Viu? Quero dizer para você. Então, o primeiro motivo... Qual que é o primeiro motivo mesmo que eu esqueci? A necessidade. O mundo precisa de bons samaritanos. E qual que é a segunda mesmo? Faz bem. Faz bem para você e faz bem para o outro que recebe.
Mas melhor, Jesus disse o quê? Melhor é dar do que? Então, a Bíblia está dizendo assim, quando você dá, é muito melhor do que você ser ajudado, você ajudar. E a terceira razão? A terceira razão é que Deus espera isso da gente. O versículo 37, né? Vê se é o versículo 37. Se eu não marquei errado aqui. Não, o Lucas 10. Aí, ó. Vai e procede tu de igual modo. Jesus, o Filho de Deus, está representando Deus ali. Ele está falando, vai e faz a mesma coisa. Agora você sabe o que é para se fazer. Então a nossa responsabilidade como cristão é a gente responder, a gente fazer o mesmo que o bom samaritano. Esse é o nosso chamado. Imagina aqui que Deus, desde a criação, Ele criou o homem, e Ele colocou o homem no jardim, e falou para o homem fazer o quê, irmãos? O que Deus falou para o homem fazer lá no jardim, quando Deus criou Adão? Ele colocou lá no jardim e falou para o homem fazer o quê? Para ele cuidar do jardim. Tá certo? Ele tinha que cuidar daquilo ali. Por isso que Deus colocou ele lá. Agora, pergunta para o irmão aí, por que Deus te colocou nesse mundo? Para que Deus te colocou nesse mundo, irmão? Para que Deus pensou assim, não, vou colocar esse cara lá porque eu quero ver esse cara sofrer. E eu quero ver esse cara se lascar. É esse o Deus que a gente serve? Não, nosso Deus não faz isso. O nosso Deus coloca a gente aqui para a gente ter a oportunidade de ser esse bom samaritano. Tá certo? Deus, Ele nos colocou nesse mundo para a gente ser mordomo. O mordomo, o que ele faz? Ele vai lá na despensa, ele pega, ele traz, ele serve as pessoas, ele cuida das pessoas. Quantas pessoas às vezes ficam perguntando assim? Tem gente que chega para mim e pergunta, pastor, qual será que é o meu chamado? E eu sei que tem um monte de gente assim, porque eu também já fui assim. Eu queria saber qual era o meu chamado. O que Deus queria que eu fizesse. E eu vou te dar uma dica hoje. Uma dica que eu ouvi do meu pai. Meu pai falava assim, trabalha na obra de Deus, filho. E Deus vai começar a fazer. Deus vai começar a direcionar. Mas primeiro você tem que fazer. Faz. Faz o que está ao seu alcance. Né? Faz o que está ao seu alcance. Quantas pessoas às vezes querem descobrir o chamado, mas não começa? Como que a gente começa a descobrir o chamado? Servindo as pessoas. Começa servindo as pessoas. Aquele bom samaritano estava no caminho de descobrir o que Deus tinha para ele. Quando ele começou a servir. Bom, e esse é o padrão de Jesus. Se você parar e olhar para Jesus, Jesus é o bom samaritano. Jesus é o bom samaritano porque a vida dele foi marcada por quê? Por cura, cuidado com as pessoas, salvação. Ele se movia de íntima compaixão pelas pessoas. Então ele via alguém sofrendo, ele ia para querer ajudar essa pessoa. Né? A Bíblia fala que ele amava as pessoas. Ele às vezes passava a noite orando, buscando a unção de Deus para poder fazer o quê? Ser famoso? Não. Para ajudar as pessoas. Porque ele sabia que dele não tinha nada, ele precisava de buscar em Deus. E antes de partir, Jesus deixou uma missão muito clara para a gente. Ele disse lá em Mateus 28, ele disse, ide e fazei discípulos de todas as nações. Ele falou para a gente ir, ele não falou para a gente ficar sentado, esperando. Ele mandou todo mundo, ele falou, vai e façam discípulos. Ensina aquilo que vocês aprenderam. Aquilo que vocês aprenderam, vocês estão aptos a ensinar. Antes de partir, Jesus fez isso. Porque essa é a vontade de Deus.
E a igreja, às vezes, o que tem acontecido com a igreja? A gente está tão acomodado, né, em vir nos domingos, sentar nas cadeiras, a gente louva, né? E a gente canta, e a gente acha assim, nossa, que coisa tremenda, né? Que é o louvor. Louvor, às vezes, na igreja tem virado entretenimento. Às vezes as pessoas vão na igreja porque elas acham a música daquele lugar muito legal. E é muito boa, e o pessoal dança, o pessoal pula. E isso pode acontecer em qualquer lugar. Isso pode acontecer no carnaval. Isso pode ser em qualquer lugar, pode acontecer um negócio desse. Mas a igreja tem uma coisa que ninguém tem. A igreja tem azeite, tem vinho. Só que a igreja precisa de usar isso. Não pode ficar guardado. Nós não podemos ficar armazenando isso. É hora da gente usar aquilo que Deus deu para a gente abençoar as vidas. Se Deus deu para a gente óleo e vinho, então nós temos que levar para as pessoas. Nós temos que curar as pessoas. Só que às vezes as pessoas têm dificuldade. Às vezes a gente está na igreja e a gente fala, o pastor pregou essa palavra do bom samaritano, mas vou te falar uma coisa. Eu não consigo ser um bom samaritano. Eu não consigo ser um bom samaritano. Né? Você vê que o bom samaritano tem a ver com essas obras, né? Um cara perguntou assim, como que eu faço para herdar o reino dos céus? E Jesus conta o quê? Como que a gente serve? Como que a gente serve? Como que eu posso então me tornar um bom samaritano? Como que você pode se tornar um bom samaritano? A gente vê uma coisa ali bem legal nesse texto. Do versículo 33 até o 35, põe aí pra gente. Lucas 10, isso. Seguiu o seu caminho, passou-lhe perto. Olha só. Ele estava no caminho dele. E ele passou perto. E o que ele fez? Vendo. Depois vou até dar uma estudadinha nessa palavra aqui. Que às vezes quando você vê a palavra vendo, ela tem muitos significados para a gente. Mas não vou falar o que eu não estudei agora. Mas quando ele viu, ele se compadeceu. Tá certo? Ele se compadeceu. E aí, pode ir para o próximo versículo. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, tratou dele. E o versículo 35. No dia seguinte, tirou 2 denários, que ele investiu financeiramente, né? Cuida desse homem, se alguma coisa gastares a mais, eu vou te indenizar quando eu voltar. Então, o que a gente vê aqui? No versículo 33, ele vê. Ele olha. E a primeira coisa que a gente precisa para se tornar um bom samaritano, a gente tem que olhar para as pessoas. A gente tem que perceber as pessoas. Essa palavra vendo, algumas vezes na Bíblia, não sei se é esse o caso, mas algumas vezes na Bíblia fala da gente perceber, da gente sentir. Você já parou para pensar, às vezes, na vida de alguém, como de repente seu pai, sua mãe? Às vezes você olha para eles assim, você vê eles duros, você vê eles... São pessoas, às vezes, exigentes. Você já parou para pensar como que foi a vida deles? Já parou para conversar e saber como que foi a vida do seu pai e da sua mãe? Às vezes a gente olha para as pessoas e a gente não sabe o que está por trás da história daquela pessoa. Quando a Bíblia fala que ele vê, a primeira coisa, a gente tem que ter o coração aberto
para a gente notar o que está acontecendo na vida do outro. Entendeu? Foi o quê? Foi esses dias, foi terça-feira eu cheguei aqui. Terça-feira eu cheguei aqui, né? E o pessoal estava mexendo aqui nesse piso aqui, eu estava um pouco preocupado. Eu tentei me desligar. Ficar um final de semana fora da igreja, me desligar de tudo. Eu tentei. Mas aí depois as informações vão chegando, né? De repente, a menina que a gente estava cuidando, aqui na igreja, a Rideme, ela começou a pegar doce aqui da igreja, ela é diabética. Tipo 2. Começou a pegar doce aqui da igreja e comer. Minha filha fez ela chegou na terça-feira, às 6 horas da manhã, saiu, não deu satisfação para ninguém, sumiu no trecho. Quando for descobrir, ela estava em São Paulo. Alguém de São Paulo ligou para a gente e falou: tá aqui passando mal. Tá aqui passando mal. Também comeu um monte de doce. Uma pessoa diabética vai passar o quê? Vai passar bem? Não vai. Né? Não vai. Ficou mal, ficou ruim. E a gente já começa né? Eu olhei para minha esposa e falei: minha esposa vai ficar preocupada já. Né? E aí quando ela ela saiu pedindo dinheiro na rua, eu falei: minha filha, como que você faz um negócio desse? Sai pedindo dinheiro na rua, você não precisa disso. Você está aqui com a gente. Aqui você tem tudo que você precisar, você tem aqui. Mas ela fez isso. Largou nós para trás, falei para ela, você não pensou em nós. Você só pensou em você. Você só pensou no seu prazer. E é isso que isso não dá para fazer uma pessoa um bom samaritano. Eu contei essa história para ela. Eu perguntei para ela: com qual que você se parece mais? Ela falou com o primeiro, que o sacerdote que passou de largo. Eu pensei que ela não ia falar um negócio. Eu pensei que ela ia falar assim: eu sou aquele que estava caído na beira do caminho. Mas ela falou que ela era o sacerdote. Quase que me passa a rasteira, porque eu estava preparado para outra coisa, eu não estava esperando aquilo. Né? Então, a gente passando por isso, por essa situação, aí eu chego aqui em Arujá, vou para minha casa e dali a pouco eu fico sabendo. Né? Eu vi um vídeo, a Rebeca passando negócio e tentando fazer o cimento pro Alex, que é o esposo dela, passar o negócio no chão e pedindo ajuda. Aí minha cabeça já voou. Falei: como que eu posso deixar minha filha? Ela é uma mulher. Ela não devia estar fazendo isso. Eu não posso deixar. E eu queria sair. Só que daí eu comecei a ter problemas para resolver. E eu queria vir. E eu não conseguia vir. E eu tinha que resolver. E eu ficava naquela. Quando eu cheguei aqui, eu não sei se você percebeu como que eu estava. Mas aí nós começamos a conversar aqui sobre material. Eu falei: irmãos, deixa esse negócio para lá, depois nós conversamos, porque nós não estamos se entendendo aqui. Então eu percebi aquela hora, e percebo até agora, que eu estou um pouco alterado. Eu estou um pouco nervoso. Você pode não perceber. Mas se você começar a conversar comigo, você começar aí você vai saber, o que está por trás disso? Por que o pastor está sentindo desse jeito? Entendeu? Então a gente tem que ver, eu não estou falando isso aqui para depois você ficar perguntando: pastor, como que você está? Não, pode ficar tranquilo, estou bem. Eu vou dar um jeito nisso aqui. Tá? Não é para você ficar preocupado comigo, não. E eu estava falando da moça para você ver toda a preocupação que a gente estava. Ficamos depois, na terça-feira, de terça para quarta, ficamos até 1h da manhã no pronto-socorro. Trouxemos ela para cá. Quando foi
4 horas da manhã, ela passando mal, começou a gritar ali na coisa, ali naquele patamarzinho que tem lá na frente da igreja, lá de cima, que é onde nós fizemos um quarto para ela ali. Começou a gritar, aí tinha um pessoal usando droga na rua. O pessoal já veio, começou a querer bater no portão. E aí minha filha desce e aquela confusão, irmãos. Ontem, aí a gente leva ela para... Abre uma vaga cross, a gente leva ela para Suzano, chega lá, ela faz de novo. Falei, menina, você não quer ajuda. Falei, ó, vamos dar uma... Levei ela para casa lá da família dela. Falei, olha, nós estamos aqui, nós queremos te ajudar. Mas se você não quiser, nós não podemos te ajudar. Para você ser ajudada, você precisa de... Aqui não, a gente não é governo. Nós não fazemos aqui porque o governo paga a gente. Aqui a gente faz por amor. E a gente está querendo fazer por amor, mas nós não podemos colocar em risco os irmãos da igreja, nossa família, porque você não quer ajuda. Então, mostrei para ela, olha, se você quiser, começa a participar da igreja, pega firme, começa a orar, começa a buscar o Senhor, tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida. E nós vamos mudar, ajudar nesse processo. Entendeu? O plano nosso era o quê? Era ver essa moça transformada. Sabe? Cheia da presença de Deus. Ver ela fazendo uma faculdade. Não pagar uma faculdade. Quem sabe ela se tornaria uma médica. Quem sabe uma missionária. Eu ainda falei para minha esposa antes de viajar. Falei, olha, nós estamos aqui, nós estamos fazendo isso. Quem sabe? Deus está dando oportunidade para a gente e ela não vai ser uma missionária. Então, isso tudo mexe com a gente. Né? Toda essa coisa, mexendo com as reformas, isso vai... Então, tem gente, por exemplo, que você olha assim, você fala, pô, mas essa pessoa é assim, desse jeito. Mas o que está por trás da história dela? E aí quando você começa a olhar, você começa a conhecer, você fala, poxa, existe... O que eu posso fazer então para ajudar? O que eu posso fazer então para ajudar? Ontem eu estava vendo um filme com a minha esposa, filmezinho rápido, e tinha uma moça que ela tinha... Puxa, como que chama aquele negócio? Dupla personalidade? Bipolaridade. E ela tinha aquilo desde pequena. Então, de vez em quando, dava um negócio nela, ela caía na cama assim, dormia, não queria levantar e ficava lá. E depois de dias ela levantava bem. Nossa, hoje eu estou bem, hoje eu estou feliz. Né? Aí de repente, ela encontrava alguém que ela gostava e que a pessoa parece que gostava dela. Mas daí, de repente, ela ficava mal. E aí a pessoa que gostava dela não sabia o que estava acontecendo e pensava que ela estava rejeitando o outro. Que não queria nada. Então ficava aquela coisa. Aquela bagunça. Né, de sentimento. Porque a pessoa não sabia o que estava por trás. Então ela pega... Um dia uma colega de trabalho dela chama ela para tomar um café. E ela está sendo mandada embora. O colega chama para ela tomar um café. E ela falou, pô, agora? Né? Ela não queria, aquela hora não queria, porque ela já não estava bem. E aí ela conta para a amiga dela. Ela conta para essa amiga de trabalho, que ela nem tinha relacionamento com ela, mas parecia ser uma pessoa boa. Ela conta. Ela fala, eu sou uma pessoa bipolar. Por isso que às vezes eu falto no serviço. Porque eu não consigo. Simplesmente me dá um negócio. E aí a outra pega,
e fala assim: ah, agora eu estou entendendo. Pega na mão dela e fala: o que eu posso fazer para te ajudar? E a partir daquele momento, ela começa a melhorar. Por quê? Porque era um segredo que ela tinha. A Bíblia fala que a verdade é que liberta. Segredo não liberta ninguém, segredo aprisiona. E aí quando ela conta a verdade, aí agora a amiga dela agora pode ajudar ela. E ela começa a melhorar. Por quê? Porque alguém viu. Mas viu por quê? Porque perguntou. Não tem aquele dia que de repente seu marido acorda com a pá virada, a esposa acorda com a pá virada, né? E aí, ao invés de conversar, ao invés de... Não. Fecha na cara. Fica... Responde atravessado um para o outro. Ou não, isso não acontece aqui. Ah, bom. Não, porque pensei que de repente não acontecia. Pensei que era só lá em casa. Aí eu falei, bom, então nem vou falar, porque senão os irmãos vão ficar escandalizados comigo. Né? A gente precisa de ver o outro. Para você ser um bom samaritano, a primeira coisa que você precisa de ver. Fala, eu preciso ver. Eu preciso enxergar o outro, eu preciso descobrir o outro, eu preciso saber o que o outro está passando. Para mim poder entender ele. E aí quando eu entender ele, aí eu posso passar para o outro passo, que daí é o quê? Eu senti. Porque o que aconteceu com o samaritano é que primeiro ele viu, depois ele se compadeceu. Não dá para você se compadecer, às vezes você pensa assim, mas eu sou uma pessoa fria, porque você não treina. Precisa treinar. Precisa treinar a se compadecer das pessoas, precisa treinar a amar as pessoas, precisa treinar a perdoar as pessoas, você precisa treinar, meu irmão. Entendeu? Precisa treinar a ser uma pessoa mansa, humilde, tudo isso aí é treinamento. Não vai acontecer assim, ó, receber oração e de repente você sai todo humilde por aí, todo cheio de compaixão. Não, não vai ser assim não. Você pode orar e pedir para Deus, mas Deus vai pegar e vai dar oportunidade para você praticar. E aí você começa a praticar. E você vai começar a sentir o que o outro está sentindo. E quando você sentir o que o outro está sentindo, saber o que o outro está passando, aí você começa a ter a compaixão. Você fala, poxa, se fosse eu estivesse passando por isso, como que eu estaria? Eu sinto agora na pele o que o outro está passando. Mas ele não ficou só Tem gente que pega, sente o que o outro está sentindo, pai, para aí. O que a gente precisa de fazer? Agir. Não adianta só ficar com palavras. O irmão Wellington, por exemplo, ele viu aqui o pessoal passando aqui o sufoco, ele falou, não posso ir aí agora, mas 5 horas da tarde eu estou aí. Ele viu, ele sentiu, e ele falou, vou agir. Naquela hora ele foi o bom samaritano. Eu não posso deixar meus irmãos fazendo isso. Sozinho, eu preciso fazer alguma coisa. Ele agiu. Então, para a gente ser o bom samaritano, fala, primeiro eu preciso ver, depois eu preciso sentir, depois eu preciso agir. Tá bom? É assim que funciona o bom samaritano. E a moça que eu estava falando com vocês, sei que está meio bagunçado minha palavra, mas é assim mesmo. Hoje eu estou meio bagunçado. E quase sempre eu sou meio bagunçado. Mas eu falei para a moça, para a Rideme, eu falei para ela assim, falei, olha, ela falou, eu sou o primeiro. Falei, o primeiro? O sacerdote? Me quebrou as pernas. Falei, como que é? Tem um cara, aí você me quebra, E aí, mas daí eu peguei e falei para ela, falei, olha, é porque você só olha para você.
Falei, você está passando a situação? Eu sei, você sofre. Eu sei que é difícil. Mas você fica pensando, ninguém está nem aí comigo e você está muito aí com você. E é por isso que você está nisso. Você precisa de parar de olhar para você e ver que tem gente sofrendo lá de fora. Parar de ficar aqui dentro de você e sair para fora de você e ver que tem gente sofrendo e que precisa de ajuda. Começa a ajudar as pessoas para você ver como você vai mudar. Começa a se preocupar com aqueles enfermeiros que você desfez deles. Né? Começa a se preocupar com a sua vozinha lá, que está preocupada com você, que cuidou de você a vida inteira. Começa a se preocupar com essas pessoas e ajudar elas. E a sua vida vai mudar. Entendeu? Então eu quero hoje, irmãos, encorajar você a se comprometer. Sabe, de forma prática. Seja evangelizando. Seja visitando. Ajudando as pessoas. Ou simplesmente oferecendo ajuda para as pessoas no ponto de ônibus. No seu serviço. Entendeu? Não importa se ele é espírita, se ele é... do que ele é. Entendeu? Não importa se ele está precisando e você pode fazer alguma coisa, faz. E Deus vai te abençoar. Você tem que ter essa consciência. Eu estou fazendo para o Senhor. Eu estou servindo as pessoas como servindo a Deus. Tá bom? Então nós somos chamados para ser bons samaritanos, primeiro porque o mundo precisa. Segundo, porque isso vai fazer bem para você e para as pessoas. Terceiro, porque Deus espera isso da gente. Tá? E aí Jesus conclui a parábola dizendo, vai e faz o mesmo. Então fala por irmão, vai e faz o mesmo. Será que você está pronto para obedecer o ID de Jesus hoje? Será que nós estamos prontos para ir? E ser esse bom samaritano? Hoje. O que está te impedindo de ser um bom samaritano? Tem gente que fala, eu não tenho tempo. Pois é. Você não tem tempo? Quem sabe faz a hora, meu irmão. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Quando a gente fala que a gente não tem tempo, é porque a gente não está administrando o tempo. Ah, eu não tenho tempo. Não, a Bíblia não está mentindo, ela diz que há tempo para tudo. Que nós vamos ter tempo para fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Nós só precisamos administrar o nosso tempo. O que está te faltando? Recursos? Se você começar a fazer, igual a gente tentando cuidar dessa moça, a gente não tem recursos para isso. Mas a gente sabe que se a gente fizer, Deus vai mandar recursos. Deus vai nos ajudar. Empatia, misericórdia das pessoas, amor, é isso que está faltando para você? Então pede para Deus, Senhor, me enche de amor. E eu queria convidar você hoje a orar. A orar, queria que você orasse, sabe? Por pessoas que você sabe que estão precisando de reencontrar Deus. Tem gente que se perdeu de Deus no caminho. E que está precisando voltar para Deus. Sabe, que a gente possa orar por essas pessoas. Ora por aqueles que você sabe que estão precisando, que estão feridos, que estão machucados. Né? Nós precisamos se comprometer para isso acontecer. Servindo no ministério, ajudando o próximo. Como Paulo disse lá em Atos, mais bem-aventurado é dar do que receber. E antes de deixar o mundo, Jesus instruiu os seus seguidores a serem bons samaritanos, indo para o mundo e fazendo discípulos em todo lugar. E a igreja de Atos procurou cumprir essa ordem. Como que a igreja de Atos fazia? Ela se reunia em pequenos grupos, espalhados pela cidade.
E ela multiplicava esses grupos, que é o que nós chamamos células. Iam evangelizando, levando. Então, meu irmão, se está tendo necessidade de uma célula lá perto da sua casa, e aí? Você vai ficar, mas isso não é ser o bom samaritano, é ser o bom samaritano sim. O líder que sai da casa dele, que vai ministrar a célula, ele está fazendo o papel de um bom samaritano, ele está preocupado com os irmãos. O líder que se preocupa, que ora, ele está sendo um bom samaritano. Nós precisamos ser esses bons samaritanos aí. Tá certo? Os cristãos, eles aprenderam que crentes dedicados receberiam poder, sabedoria, oportunidades e dons para ajudar a eles a serem bons samaritanos. Deus tem tudo para você. Só precisa de você começar. Começa e Deus vai fazer. Se entrega e Deus vai agir. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Comece a orar então pelas pessoas, irmãos, que você sabe que elas estão precisando. Gente que está longe de Deus, que precisa encontrar Deus, que precisa reencontrar o Senhor. Pode subir o som. Quantos irmãos oram? E se você sentir, na hora que você estiver orando, se você sentir de sair do seu lugar e orar por alguém, faz isso também.